Um dos grandes medos que as pessoas têm é de que quando elas vão começar um negócio, elas geralmente têm medo de investirem naquele negócio pelo simples fato de elas não saberem se aquilo vai dar retorno. Então, eu tava lendo aqui, né, esse livro aqui. Nossa, velho, esse livro é muito lindo, puta que pariu. Nossa, velho, não sei se dá pra ver aí, mas enfim, é o que acho que tá invertido aqui, mas enfim. É T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. E o que que acontece? Eu já estava terminando de ler esse livro pelo PDF e eu decidi comprar. Eu estava terminando de ler ele pelo PDF e eu disse assim, eu quero ter esse livro aí comigo. E o que que eu fiz? Eu comprei o livro. E eu estava lendo aqui, né? Tava lendo o livro aqui e um negócio que eu me deparei é que, tipo, é, eu falei até isso em outro vídeo, que o medo, ele é aquela coisa inconsciente que faz com que a gente se prenda a muitas coisas que às vezes não são reais. Por exemplo, eu tenho uma determinada quantia e eu quero investir no meu negócio. E aí, para quem nunca investiu, não sabe como faz direito, tem medo de pegar aquela quantia, colocar no negócio e o negócio não dá os resultados que a pessoa espera. Tá entendendo? E aí o que que acontece? A pessoa se frustra e acha que aquilo não é para ela e acha que não dá certo. Ou às vezes a pessoa simplesmente nem fazer isso faz. Ela simplesmente se acomoda e pensa, vai que eu faço isso e perco tudo. Só que aí que tá. Como é que você se acostuma com algo que não é real? O seu conforto, o seu medo, ele não é real. Ele é real na tua cabeça, apenas na tua cabeça. Porque, pensa comigo, 200, 300 reais, a gente gasta com muitas coisas fúteis. Com um tênis que não vai trazer retorno, com uma camisa, ou sei lá, com um papel de energia, uma conta de internet, a gente gasta com tudo isso. E essas coisas, elas não trazem retorno com nós, elas só são gastos, apenas gastos. E o que que acontece? Quando tua mente para e pensa assim, caralho, vou botar 200 em 300 reais em algo que, de certa forma, na tua mente ela não vê que aquilo é um benefício. Ela não enxerga, caraca, eu estou colocando tanto aqui, mas isso de certa forma vai me beneficiar. Então isso é um medo falando por você. E aí tem uma declaração aqui no livro que fala assim: eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência. E esse ponto é muito importante, agir apesar da inconveniência, porque o que que é a inconveniência? É o oposto da conveniência. A grande questão aqui é que se você sempre for esperar o momento certo, o momento que seja mais conveniente para você começar, e nem eu acredito que eu estou dizendo isso, mas é isso aí. Se você for esperar o momento certo, adivinha, beberes, os momentos certos nunca vai chegar. Sabe por quê, cara? Porque não existe momento certo. A vida, ela não é um jogo onde você simplesmente está, vamos supor, na fase um e uma hora a fase 2 chega, não. É você que decide quando você quer ir para a fase 2, é você que decide quando vai para a fase 3. Lógico, tem etapas, tem a etapa da fase um, tem a etapa da fase 2 e a etapa da fase 3. Mas sempre, e bota isso na cabeça, sempre você vai ter que escolher se está na hora ou não de avançar para a próxima fase. Eu percebi que eu tenho um medo muito inconsciente, que é o quê? De aportar, vamos supor, eu hoje tenho o meu negócio, né? E eu reparei isso. Hoje eu gasto em torno de R$ 140 a cada 2 dias. Ou seja, a cada 2 dias eu gasto R$ 140, é o meu aporte máximo. No caso, eu gasto R$ 140, trabalho 2 dias, e aí faturo, né? E aí. Caraca, cachorro, faz isso não. Nick. E aí eu faturo. E o que que acontece? Pego o dinheiro que eu faturo, né? Reinvisto. Algumas partes do meu lucro eu uso para pagar um menino que trabalha comigo e de boa.
E aí eu faço isso a cada 2 dias, ou seja, basicamente na semana eu vamos dizer que eu gasto só com o meu negócio 320, R$ 350. Não chega a ser 400, mas é por aí, uns R$ 350 eu gasto com o meu negócio. E o que que acontece? Eu me acostumei, eu me acostumei a gastar R$ 350 com o meu negócio. Só que aí que tá, quando você se conforma com isso, o teu bolso se conforma com isso, porque na tua cabeça tu já tá confortável, tu meio que já chegou num ponto assim onde tá agradável. E aí é onde chega a parte que você tem que enfiar na tua cachola, que não, que quanto mais melhor. E não é ganância, não é ganância, tá entendendo? Não é, ah, eu quero isso para me sentir podre de rico. Não, é porque a gente pode sempre melhorar. Porque eu vou deixar o meu potencial, por que que eu vou limitar o meu potencial até certo nível? Eu quero ver até onde eu vou chegar. E o problema de muitas pessoas é isso. É se acostumar com o que elas já têm e por elas já terem aquilo, elas pararem de querer mais, elas pararem de querer continuar crescendo. E eu não estou dizendo que é para toda a vida querer continuar crescendo, mas não. Mas enquanto você tiver disposição, tiver saúde, por exemplo, eu estou com 19 anos aqui, não parece, né? Mas eu, por incrível que pareça, eu tenho 19 anos. E o que que acontece? Essa é a melhor hora pra galera como a gente, eu não sei qual a idade de você que tá me assistindo, mas entre 18 e 35 anos por aí, enfim, não importa a idade, essa é a hora pra agir, essa é a hora pra meter a cara e trabalhar. Porque quando a gente estiver lá com nossos 30, 35 anos, a gente poder dizer, caralho, eu me esforcei quando eu era mais novo e agora eu posso aproveitar isso. Mas lógico, de uma maneira inteligente, cara, de uma maneira inteligente. E vai por mim. A maneira inteligente que eu uso para fazer minhas coisas, às vezes não é a maneira inteligente que você usa para fazer as suas e tá tudo bem. É a maneira como a gente vê as coisas. Tá entendendo? A gente vê as coisas de uma determinada forma. E é isso que eu quero dizer. Que se a gente se acostumar, se a gente pôr limites, a gente nunca vai chegar aonde a gente realmente quer. E é muito massa esse livro aqui do T. Harv Eker, porque ele abriu muito minha mente. E eu comprei esse livro justamente por causa disso, porque quando eu estava lendo ele, eu já sabia que ele era bom. E para vocês terem noção, eu já tentei ler esse livro, foi 2, 3 vezes, eu acho que foi 2 vezes que eu tentei ler. E eu nunca consegui terminar de ler esse livro. Eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu tô lendo ele do começo, porque eu tenho isso. Toda vida que eu paro de ler alguma ou de fazer alguma coisa por muito tempo, eu nunca começo da metade, eu sempre começo do começo, para minha cabeça entender e de certa forma me ajuda até a fixar melhor o livro. Tá entendendo? Então assim, pela primeira vez eu tô terminando de ler esse livro. Sabe, eu tô aqui na página 177 e tipo falta bem pouquinha mesmo. Ó, bem pouquinha mesmo. Isso aqui que eu tenho que ler, ó, tanto. Ó, pera aí, eu mostro aqui pra vocês. Olha o tanto que eu já li, cara. Pelo celular. Claro, claro, foi fácil demais ler esse livro. Não foi fácil, não foi fácil, cara. Ler não é uma coisa muito agradável, mas eu gosto, eu vou fazer igual o João, que é um menino que eu sigo. Ler não é uma coisa agradável, mas eu gosto do que a leitura me proporciona. E o que, que a leitura proporciona, galera? Conhecimento. E conhecimento é bom. Sem o conhecimento que eu tenho, eu provavelmente estaria estagnado no mesmo canto, tá entendendo? Eu provavelmente estaria estagnado no mesmo canto e estar parado no mesmo canto não é bom, entende? Eu lembro, eu lembro, eu sonhava com isso, eu sonhava com isso, eu sonhava em um dia não ter que sair da minha casa tal hora da tarde porque eu tinha um compromisso com uma determinada pessoa para quem eu trabalhava. E aí eu tinha que passar tantas horas lá para ganhar uma mixaria, que olha aí, né? Lendo esse livro,
A gente aprende a ser grato por cada real que passa no nosso bolso, cara. Isso é muito massa. A gente aprende a ser grato por cada real. Eu sou grato por cada centavo que entra do meu bolso. E olha que hoje entra muito mais do que antes. Entra muito mais do que antes, cara. E eu tô feliz, cara. Eu tô feliz porque quando você cria consciência sobre isso, você cria consciência e você busca ser uma pessoa melhor e se desenvolver, isso é muito da hora. E hoje eu sou grato por cada real que entra na minha conta, por cada real que me faz eu poder ter essa vida que eu tenho, por mais que ela não seja das melhores, ainda é uma vida confortável que muitas pessoas não têm, e é isso que muita gente se esquece. Se você não pode ser grato pelo que você tem agora, então você não está pronto para ser grato pelo que o futuro te reserva. Então, é essa frase que eu deixo aí para vocês, rapaziada. E é isso. Ajam apesar do medo, não deixe que ele ponha limites no potencial de vocês. E é basicamente isso que eu tinha para dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. É, eu acho que não. É só isso mesmo. Não deixem o medo impedirem vocês de fazerem o que vocês querem e de chegar aonde vocês realmente podem chegar de fato. Então é basicamente isso e tchau.